Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Mateus mostra que Jesus é descendente de Davi, mas uma genealogia está diferente da outra. Estaria, portanto, a Bíblia em contradição? Devido à repercussão do vídeo anterior que eu postei aqui na minha página, eu resolvi gravar novamente um novo vídeo esclarecendo a questão das duas genealogias, a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas. Portanto, fica aqui nesse vídeo, porque nós vamos esclarecer agora esse assunto. O pai de José, ou seja, o avô de Jesus, é narrado de forma distinta nas Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, versículo 16, ele é narrado como o nome de Jacó. Mas em Lucas capítulo 3, versículo 23, ele é narrado com o nome de Eli. Estaria a Bíblia em contradição? Não, a Bíblia não entra em contradição, e eu vou explicar por que dessa diferença aqui agora para você. Existem pelo menos 3 boas e excelentes explicações para esse texto, ou para esses dois textos. Primeiro, é que a genealogia de Mateus fala de José, e a genealogia de Lucas fala de Maria. Essa tese é defendida e apresentada pelo historiador e teólogo escolástico do século XV, João Ânio de Viterbo. E é muito interessante esse raciocínio dele. Ou seja, Mateus apresenta a perspectiva do pai, ou seja, falando da genealogia de José. Já Lucas apresenta na perspectiva da mãe, falando da genealogia de Maria. Uma perspectiva muito interessante nessa visão é sobre Jeremias capítulo 22, quando o profeta repreende a descendência de Salomão, representada ali por Jeoaquim e Jeconias, e nenhum dos seus descendentes prosperaria e subiria ao trono de Davi. Só por meio de Maria essa descendência real seria restaurada. Por isso, Mateus ele segue a linhagem de Salomão e Lucas ele vai seguir mais a linhagem de Natã. E apesar de defender essa tese de forma mais física, Lucas ele deixa claro que Jesus é da linhagem de Davi, da descendência real de Davi. Isso foi muito bem defendido por bons teólogos, inclusive durante a história da igreja. Mas ainda há uma terceira e última interpretação a respeito desse texto, que é a minha interpretação, eu considero ela mais válida. É a interpretação da lei do levirato. Eu até comentei no outro post aqui para um dos meus seguidores sobre essa questão da lei do levirato, por isso eu estou gravando aqui, porque nos comentários a gente não consegue colocar um texto lá, então aqui falando aqui é muito mais fácil para você entender. Que interpretação é essa sobre a lei do levirato? Vou explicar. Basicamente, a lei do levirato, a palavra levirato vem de cunhado, estabelecia que se o marido de uma mulher morrer sem deixar filhos, era obrigatório o cunhado, ou seja, o irmão do falecido, se casar com ela para dar a ela um herdeiro, para que ela tenha filhos, para que continue perpétuo o nome da família e a história da família. Logo, Eli, pai de José, conforme a narrativa de Lucas, e Jacó, pai de José, conforme a narrativa de Mateus, eram irmãos ou meio-irmãos. Por isso, eles entram na lei do levirato. Quando um deles morreu, casou-se com a viúva, mãe de José, e deu a ela um filho, chamado José. Isso deixa José com cerca de 2 pais, e eu já explico melhor. Um pai natural, ou seja, biológico, e outro pai legal. Ou seja, o pai natural foi aquele que casou-se com a viúva e deu filhos a ela, que no caso será José aqui na narrativa, e o pai legal é o que faleceu e recebeu desse outro pai a sua descendência. Não sei se você está compreendendo. Ele era casado, morreu sem deixar filhos, então o irmão dele teve que casar e gerou filhos, dando a ele uma descendência. Por isso José, nessa perspectiva, ele provavelmente era filho de 2 pais. Um pai legal, porque a sua mãe era casada com ele e ele morreu e não teve filhos, e um pai biológico que veio dele mesmo, que gerou um filho. Portanto, senhores, em resumo da ópera, trocando em miúdos para não dar mais nó na sua cabeça, José, ele era descendente de Davi, Maria também descendente de Davi. Por esse motivo, Jesus era descendente de Davi, tanto no período da lei, pela lei do levirato, quanto também pelo sangue de Maria, da qual ele foi gerado. Isso nós cremos que Maria era das descendências de Judá, e assim Jesus ele tem tanto da parte de José quanto da parte de Maria a descendência de Davi. Observe comigo esse texto. Em Lucas capítulo 3, versículos 23 a 34, é perceptível e muito claro isso.
Outro fato muito importante aqui a gente observar é que se uma mulher, por exemplo, na cultura judaica, uma mulher da tribo de Manassés casasse com um homem da tribo de Judá, automaticamente no casamento ela incorpora para si a tribo de Judá. Isso é muito comum na cultura de Israel. E provavelmente a mãe de Maria casou-se com um homem da tribo de Judá e toda a família foi incorporada na tribo de Judá. Tanto é que a sua prima Isabel era da tribo de Levi, o que nos leva a essa seguinte observação. E você, ainda ficou com alguma dúvida a respeito de José e Maria na descendência de Cristo? Comente aqui abaixo, eu quero tirar suas dúvidas.